E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E a dica que eu queria trazer hoje é justamente para você não errar como eu já errei em relação ao trato da castanha de caju. Ou seja, você vai deixar ela de molho ou você vai ferver a castanha de caju antes de fazer o seu queijo vegetal. Eu fiz um experimento em relação a isso e eu queria trazer para vocês aqui alguns resultados que eu percebi em relação a esse experimento e depois, no final das contas, a gente conclui se realmente a gente tanto faz usar a castanha de caju fervida ou demolhada ou se realmente tem um porquê em deixá-la de molho e um porquê em deixá-la fervida. Tá? Muitas vezes a gente se depara com algumas receitas na internet quando a base é a castanha de caju, que após os ingredientes ali, ingrediente castanha de caju, depois outros ingredientes e tal e tal e tal, aí o modo de fazer diz assim, deixar a castanha de molho por 8 horas ou ferver a castanha por 15 minutos, 10, 15 minutos mais ou menos. E uma vez que eu vi isso, e não assim, algumas vezes eu já vi isso em receitas na internet, tá? Mas uma vez visto isso, eu fiquei com isso na cabeça e teve uma vez que eu fui fazer um estrogonofe, um estrogonofe vegano obviamente, mas fui fazer um estrogonofe e no lugar do creme de leite eu ia usar um creme de castanha de caju fermentado. Portanto, para fazer isso, eu teria que ter deixado a castanha de caju de molho na noite anterior, né, para que no dia seguinte eu pudesse fazer então esse creme de castanha de caju. Porém, eu esqueci, não deixei de molho, mas no dia seguinte eu precisava fazer de qualquer forma aquele creme de castanha de caju para colocar para fermentar, para depois eu poder fazer o estrogonofe e tal e ficar pronto, porque eu ia receber visita e já estava combinado que eu faria um estrogonofe vegano para provarem. Então precisava acontecer. E aí eu lembrei dessa passagem que muitas vezes em algumas receitas dizem ou demolha ou ferve a castanha por 15 minutos, 10 minutos aí e usa ela normalmente. Ou seja, colocando esses dois métodos de trabalhar a castanha como intercambiáveis, ou seja, você pode usar um ou outro. E maravilha, foi o que eu fiz. Fervi a castanha e fui fazer o meu cream cheese fermentado para poder ser a base branca, né, do estrogonofe. Bom, aí que eu comecei a ter surpresa, porque a castanha de caju não se comportou da maneira como eu esperava que ela se comportasse. E isso exigiu alguns contornos no meio do caminho para que, pelo menos no final das contas, eu tivesse um creme de castanha que pudesse ser fermentado e virar o molho do meu estrogonofe. Tá? E depois, uma vez que eu fiz isso e, assim, a princípio não deu tão certo, né, e eu fui adaptando ao longo, né, no decorrer do procedimento ali, fiz dar certo, que eu fiquei com isso na cabeça, né? Porque muitas vezes você vai seguir uma receita e se a receita ela dá essa dupla possibilidade, uma das maneiras não vai dar certo, né? Porque se você usar a castanha que ficou de molho e usar a castanha que ficou fervida, a gente vai ter diferença sim, e inclusive na quantidade dos ingredientes que vão compor isso daí também, vai ser diferente a quantidade. Então é importantíssimo a gente ter consciência do trato que a gente está dando na castanha para chegar no resultado final esperado. Então esse é um dos porquês eu estar gravando isso para vocês, e mostrando o resultado de um experimento que eu fiz. Então o que eu fiz? Eu peguei a castanha de caju e eu fui fazer 2 cream cheese diferentes. Eu usei a castanha que ficou de molho, da noite pro dia, bonitinha ali e tal, fermentou. E o outro eu fiz com a castanha de caju fervida, tá? Que também fermentou e tal. Ou seja, as condições desses 2 cream cheese foram, assim, não vou dizer exatamente a mesma, mas foram as mesmas, em tudo que eu pude colocar de mesmice para
para esse experimento sair. A única diferença que eu coloquei foi a demólha de um lado e a fervura de outro. Tá? E tempo, quantidades, tempo de fermentação e tal, tudo isso daí foi a mesma coisa, tá? Vamos dizer assim. Agora, o que aconteceu foi que eu usei 260 gramas de castanha de caju seca. Esse é o princípio da coisa. Para as duas versões de cream cheese foram 260 gramas de castanha de caju. A quantidade de sal foi a mesma, tá? Não mudou, foi quase uma colher de chá de sal. Isso aí não mudou. A quantidade de água, aí sim é o primeiro ponto que eu vou falar para vocês, depois de comentar sobre o porquê de deixar de molho a castanha. Então, talvez o primeiro ponto que as pessoas consideram em deixar alguma coisa de molho é a questão dos antinutrientes. Né? Então, quando a gente fala de castanha de caju, principalmente, e se a gente for ver alguns grãos também, algumas leguminosas também vão ter essa mesma situação dos antinutrientes. Esses antinutrientes têm dois grupos que são principais ali, que é o ácido fólico e o ácido oxálico, tá? Ou o ácido fítico, ácido fólico, não, ácido fítico. O ácido fítico e o ácido oxálico, ou seja, os fitatos e os oxalatos. Esses são os dois grandes grupos de antinutrientes que a gente tem na castanha também, não só em feijões, grão de bico e tal, mas também na castanha de caju a gente tem isso. Isso faz parte do sistema de proteção da castanha ou das sementes de um modo geral para que elas possam germinar com tranquilidade e alcançar a sua vida adulta ali e tal. Agora, esses antinutrientes, para nós, ele chega a ser algo que possa nos prejudicar, no sentido de que eles acabam sendo uma barreira na absorção de alguns nutrientes, por isso que eles são antinutrientes. Então você pega o ácido fítico, o ácido oxálico, eles podem prejudicar a absorção do nosso organismo de zinco, de cálcio, de outros minerais. Então por isso que a gente deixa de molho. Quando a gente deixa de molho, pelo menos o ácido fítico, por exemplo, ele se desprende e vai para essa água. E aí depois a gente joga essa água fora, dá uma lavada no que tiver ali, né, no caso as castanhas de caju, dá uma lavada ali e você tem essas castanhas livres do ácido fítico por conta dessa demolha por 8 horas pelo menos, digamos assim. Tá? Agora, o ácido oxálico, ele já não sai com tanta facilidade assim. Ele sai a partir de altas temperaturas. Então, uma maneira de você conseguir extrair o ácido oxálico ou os oxalatos é quando você tem uma água fervendo, por exemplo, e você coloca nesses grãos ou nas sementes, na castanha, o que quer que seja, deixa ali um tempo, né, de 30 segundos, 1 minuto e tal, e depois joga essa água fora. Aí sim, esse procedimento de escaldar, ele faz com que o oxalato ele se desprenda do alimento. Então é uma maneira de você tirar esse tipo de antinutriente também. Agora, para esse experimento, vejam vocês que o que aconteceu foi que o ácido fítico ele saiu da castanha de caju que ficou de molho, mas o ácido oxálico não, porque eu não escaldei essa castanha. E, por outro lado, aquela que ficou em água fervente apenas teve extraído o ácido oxálico e não o ácido fítico. Então, na questão dos antinutrientes ali, ficou meio a meio a coisa. Mas não é só uma questão também de absorção, né, de impedimento de absorção ou de dificultar a absorção de alguns minerais, alguns nutrientes pelo nosso organismo. Mas também a gente pode, ou algumas pessoas podem ter alguma sensação que já não é tão interessante assim, tipo algum enjoo, algum mal-estar, alguns gases a mais que possa acontecer. Então, algum desconforto, de um modo geral, na região abdominal.
Tá? Isso daí é o efeito prático que pode nos causar esses antinutrientes. Algumas pessoas são mais sensíveis a isso, outras são menos. Tá? Eu sou menos sensível a isso, por exemplo, então não percebo tanto em termos de desconforto, né? O maior problema para mim acaba sendo mesmo a absorção dos nutrientes, que vai ser debilitada. Agora, passado isso, né, passado essa questão dos antinutrientes, a questão é a hidratação da coisa, porque eu falei para vocês que a castanha de caju, mesma quantidade, 260 gramas. O sal foi a mesma coisa, quase uma colher de chá de sal, mas o líquido que eu usei foi diferente. Como eu fui fermentar, como esse cream cheese ele foi fermentado, então eu usei um probiótico que eu fiz em casa, né? Então o probiótico ele é na forma líquida, em vez de eu colocar água, normalmente eu coloco já o probiótico e está resolvido. Né? Para fazer um cream cheese, eu uso o probiótico e uso um pouco de água também, porque eu também não vou saturar isso de micro-organismo. Né? Então, essa quantidade de água que eu vou usar, sempre ela esteve mensurada em relação à castanha que fica de molho, porque o meu hábito é deixar a castanha de molho. Eu dificilmente vou ferver uma castanha de caju para fazer qualquer queijo vegetal, tá? Só se for em caso de realmente esqueci e preciso fazer acontecer hoje isso. Daí não tem jeito, eu vou ferver. Mas o primeiro dado interessante desse experimento aqui é em relação à hidratação da castanha. Ou seja, 260 gramas de castanha seca, quando ficou de molho, no dia seguinte eu escorri essa água e pesei de novo. E aí, na balança, eu tive, já descontado o peso do recipiente, né, claro, eu tive 378 gramas de castanha. Ou seja, teve um aumento de 45,5%, né, em relação a esse peso original. Ao passo que a castanha, depois de fervida, escorri ela, tal, né, descontei o peso do recipiente, e quando eu fui pesar, ela tinha 358 gramas ali. Ou seja, a gente já está falando de um aumento ali de cerca de 38%. Tá? Se for ver bem, em peso mesmo, isso diz respeito a 20 gramas. 20 gramas equivale a um pouco mais do que uma colher de sopa de água. Tá? Colher de sopa de água tem mais ou menos ali os seus 15 gramas. E eu estou falando isso porque começa a ficar interessante quando eu vou colocar essas castanhas para triturar. Então eu vou pôr isso no meu blender e começo a triturar. Esse cream cheese que eu fiz com as castanhas demolhadas, eu usei 6 colheres de sopa de líquido. Entre probiótico e água, eu usei 6 no total. Quando eu fui triturar a castanha que foi fervida, eu tive que usar 10 colheres de sopa de líquido, entre probiótico e água. Ou seja, a gente está falando de uma diferença de 4 colheres de sopa, ou seja, uma diferença de 60 gramas. Tá? Vejam vocês que o que eu trouxe de dado antes foi uma diferença de 20 gramas em termos de hidratação dessas castanhas. Né? Se a gente tem uma diferença na hidratação de 20 gramas e eu precisei colocar, na verdade, 60 gramas e não 20, o lógico seria isso, né? 20 gramas a mais e ia ficar tal e qual. Mas não, precisaram de 40 gramas a mais. Então isso quer dizer que entre a gente deixar a castanha de molho e a gente ferver a castanha, alguma coisa a mais deve estar acontecendo aí. Ou seja, todo esse tempo que a castanha passa de molho, a gente está tendo uma série de quebras moleculares também, que vão deixar essa textura mais macia, que vai deixar ela mais fácil de ser triturada. Então eu preciso de menos água
para triturar essa castanha e formar um creme, né, com isso tudo aí. Isso é um ponto importante porque leva a um próximo ponto, que é em relação ao equipamento. Ou seja, quando a castanha está fervida, o meu equipamento ele foi forçado mais do que com a castanha que ficou em demolho. E isso, obviamente, mesmo colocando mais água e tal, e tendo um cuidado, né, para triturar essas castanhas, ele foi, né, mais exigido. E como que se percebe isso? Percebe por duas, assim, são duas variáveis que vão denunciar essa exigência maior do equipamento. Uma é o tempo. Eu levei mais tempo para fazer esse cream cheese que foi a partir da castanha fervida, né? E depois é a temperatura que essa castanha sai quando ela fica pronta. Porque a gente tem o blender ali, ele tem o motor dele aqui e o copo aqui em cima, no qual está as castanhas ali, né? O motor está aqui, ele esquenta, a hélice está girando por conta do motor. E quanto mais esse motor seja usado, mais ele seja exigido, mais quente ele vai ficando. E aí começa até entrar, talvez, para um nível mais perigoso aí, porque esse motor ele pode chegar uma hora que o dispositivo de segurança dele dispare e ele para de funcionar. Então tem essa situação aí, daí você tem que esperar mais, sei lá, até ele esfriar para depois isso daí dar certo e fazer você poder terminar a sua receita. Então isso daí chega a ser um empecilho. É claro que se eu tivesse um blender muito mais potente do que eu tenho, talvez não fosse um problema. Tá? Mas para esse blender de 1000 watts que eu tenho, ou para liquidificador, ou esse tipo de equipamento mais caseiro, pode ser um problema você ter uma castanha tão dura assim para ser triturada. Tá? E depois disso, a gente já entra para as questões de produto final mesmo, né? Ou seja, a gente perceber sabor e textura. Antes de sabor e textura, queria mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se vai pegar bem, ó. Aqui tá dando para ver legal a coisa. Eu tenho duas amostras aqui e para que vocês não falem, mas é a posição que eles estão que está dando essa diferença. Vamos ver se, ó, estão seguindo aí? Perceberam? Olha só. Tem uma diferença já que a gente pode identificar, que é a cor. Esse daqui, esse pedaço de cream cheese aqui, olha só como dá para deixar ela mais evidente, né? Mas existe essa diferença, tá? Esse daqui tá mais escuro do que esse. Esse aqui tá indo mais para um branco mesmo, e esse daqui já tá indo para um amarelado um pouco mais, né? Então a primeira diferença que a gente vê é em relação à cor, porque a castanha de caju que foi para alta temperatura, ela teve uma transformação na sua cor. E isso é um indicativo, né? É um indicativo até de oxidação. A altas temperaturas, a gente tem uma intensificação do processo de oxidação. Então, isso daí pode ser um problema no que diz respeito à gordura que está presente na castanha, porque a gordura ela é muito sensível à oxidação. A gordura, o pouco que ela seja oxidada, ela já começa a trazer um sabor que não é tão interessante para nós. Mas, de qualquer forma, a gente tem então a primeira diferença aqui em relação à cor, né? Uma está um pouco mais escura e a outra está um pouco mais clara. Agora, eu queria ver isso em relação ao sabor. Pegar pouca coisa aqui dessa primeira que foi com a castanha de molho, só para perceber. Isso daqui dá para notar bem a fermentação. É uma fermentação bem limpa que está presente aqui. É o que eu estou geralmente acostumado, porque é feito com isso.
eu sempre faço com castanha demolhada. Agora, essa outra aqui, com a castanha fervida, a gente já percebe algumas diferenças, tá? Em 2 pontos, no sabor e na textura. Então, falar de cada um primeiro. Em relação ao sabor, essa que teve a castanha fervida, ela tem um toque um pouco mais adocicado, tá? Um toquezinho que realmente lembra um pouco mais castanha mesmo. Bom, imagine vocês comendo uma castanha de caju crua e comendo uma castanha de caju torrada. Imagine isso em relação a sabor, não em relação à textura primeiro, porque em relação à textura, né, a torrada vai ser mais crocante. Mas em termos de gosto, eu acho que se vocês perceberem e lembrarem disso pelo menos, ou se nunca fizeram esse teste, da próxima vez tentem fazer, mas percebam que a castanha de caju torrada, ela tem um gosto de castanha de caju mais enaltecido do que a castanha de caju crua. E isso daí, para qualquer tipo de castanha que você for pegar, se for uma amêndoa torrada e uma amêndoa crua, a amêndoa torrada ela vai ter um gosto um pouco mais pronunciado. Ou o amendoim cru e o amendoim torrado ele tem um sabor um pouco mais pronunciado. Agora, mas as castanhas de caju ela não foi torrada, ela foi só fervida. Tudo bem, tudo bem que ela foi só fervida. Mas o que eu quero dizer aqui é que a temperatura alta, ela vai enaltecer o sabor daquele ingrediente que a gente está trabalhando. Então, só o fato de eu ter colocado essa castanha de caju para ferver, esses 10 a 15 minutos que ela ficou, no meu caso foram 15 minutos, mas esses 15 minutos que ela ficou ali sob alta temperatura foi suficiente para despertar esse sabor dela, vamos dizer assim, né? Ou para enaltecer o sabor da castanha. Obviamente, tem uma série de reações que estão acontecendo ali para que isso se dê na prática, mas o importante para nós é o resultado final aqui. E esse adocicado, esse gosto mais pronunciado de castanha, ele está vindo justamente por conta dessa alta temperatura. Então, no sabor, é possível a gente identificar isso. E depois, uma outra coisa que eu falei para vocês aqui foi em relação à textura, que já dava para perceber facilmente, né? É bem diferente isso. Se eu colocasse para qualquer pessoa leiga, vamos dizer assim, 3 amostras, imagine só. Eu coloco aqui mais uma igual a essa aqui. Então a gente tem 2 que foram feitas com a castanha de caju demolhada e uma com a castanha de caju fervida, né, num teste cego, ou seja, olhos vendados, experimenta a amostra 1, a pessoa experimenta a amostra 2, a pessoa experimenta a amostra 3, ela experimenta, e falar qual que é diferente dessas daí. Eu, assim, não tenho dúvida de que a maioria, ou a imensa maioria, ia acertar qual que é a diferente, tá? Por conta, realmente, de que a hora que você põe na boca essas duas, você percebe, lado a lado, você percebe isso. Muito bem percebido, na verdade, né? E é interessante fazer esse tipo de teste, porque quando a gente for optar para fazer alguma outra receita, a gente tem uma escolha um pouco mais consciente, né, de qual é o método que você vai utilizar. Mas qual é a diferença na textura? Bom, em relação a altas temperaturas, que é o caso da exposição que foi feita à castanha fervida, a gente tem uma transformação nas proteínas. Muitas vezes, a alta temperatura ela atua para coagulação proteica, ou seja, as proteínas elas vão ser coaguladas. Em outras palavras, você tem as cadeias de proteínas ali que elas vão começar a se agrupar um pouco mais, tá? Uma definição de dicionário
né, de coagulação pode ser solidificação, mas eu não trabalharia com essa definição aqui para essa questão de proteína coagulada, porém traz uma ideia no sentido que a coisa está indo. As proteínas elas vão ficar mais agrupadas, tá? Ou seja, essas proteínas depois de coagulada, elas vão ter uma densidade um pouco maior, ou vão parecer um pouco mais coesa, mais junta mesmo, né? Ao passo que essa castanha de caju que foi só demolhada, ela está muito mais leve. A gente percebe, né, uma textura mais agradável nesse sentido, de ser mais suave, tá? A castanha de caju fervida parece estar mais pesada. Assim, ela lembra, é uma diferença de você ter sei lá, em termos mais bruscos, entre você ter um leite de aveia e depois um doce de leite feito com algum leite vegetal aí que vira um doce de leite. Para perceber essa diferença de textura, tá? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Estou exagerando um pouco, mas só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Então, essa coagulação proteica, ela já foi perceptível na trituração da castanha. Quando ela estava sendo triturada ali, eu estava percebendo a dificuldade do blender em triturar isso e colocando mais água, e colocando mais água, colocando mais água. Já dava para perceber o quão unidas essas proteínas elas já estavam, tá? E depois, na textura final, a gente sente isso, né, de ficar mais leve ou de ficar um pouco mais denso. Em relação a tudo isso, então, o que a gente pode concluir desse experimento, né, de colocar lado a lado a castanha demolhada e a castanha fervida? Bom, primeiro que da próxima vez que vocês se depararem com uma receita que fale castanha de caju de molho por 8 horas ou a castanha de caju fervida por 10 a 15 minutos, se a receita está trazendo isso para você, já fique esperto porque a diferença ela vai acontecer. Tá? Então, se for optar por castanha fervida, provavelmente um pouco mais de líquido vai ser necessário para que você consiga ter uma trituração homogênea disso, para que você consiga fazer virar um creme isso daí, ou algo um pouco mais líquido. Tá? Uma vez que vocês, então, entendem essas diferenças, vocês podem fazer uma escolha um pouco mais consciente, vocês vão saber o que vai ganhar, o que vai perder, né, para qual desses métodos vocês se utilizem. Tá? E depois, eu acho que o grande saldo dessa conversa aqui é a gente perceber que a gente está diante de duas técnicas diferentes e que elas vão trazer resultados diferentes. Vejam vocês que só no tocante ao cream cheese eu já tenho duas versões diferentes aqui. Tá? E depois, a gente pode até extrapolar isso como uma base para um queijo vegetal que vai ser curado depois. E aí fica a dica para um próximo experimento, né? De fazer um experimento com 2 queijos vegetais, um com castanha demolhada e outro com castanha que foi só fervida, e ver como que eles evoluem no tempo, né? Como que o processo de maturação vai dar conta disso. Mas uma coisa eu já adianto, o queijo vegetal que for feito com a castanha de caju fervida vai ter uma densidade um pouco maior do que o que foi feito com castanha que ficou de molho só. Tá? Ou seja, uma densidade em que sentido? Né? De peso? Não, mas de sensação de boca. A gente vai perceber esse queijo vegetal com uma massa mais coesa. Agora, isso pode ser um grande benefício se a gente está buscando algum queijo vegetal que realmente ele se comporte de maneira mais coesa, né? E não fique tão suave na sua textura. Isso daí vai depender da receita que a gente vai fazer, né? Ou seja, do queijo vegetal que a gente está imaginando em fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza,
Se a gente fizer esses 2 queijos vegetais, um com castanha de caju demolhada e outro com castanha de caju fervida, sem dúvida nenhuma, o resultado final ele vai ser diferente. Tá? Se vai ser melhor ou pior, aí cada um vai poder julgar. Mas eu acho que o mais interessante é a gente perceber isso como diferente e mais, né? A gente colocar essas 2 técnicas para o nosso arsenal. E a próxima vez que a gente for fazer um queijo vegetal, pelo menos ter mais essa escolha para a gente colocar na nossa receita. Espero que vocês tenham gostado disso e até uma próxima.